Você já parou para pensar qual é o problema da educação? A gente fala muito só do Brasil, né? Que nosso ranking educacional vigora entre os piores do mundo, que os nossos alunos são analfabetos funcionais, que todos os rankings que medem o coeficiente de conhecimento, seja exato, seja humanas, dos alunos e das universidades aqui no Brasil, têm resultados péssimos. Mas será que essa crise é só nacional? Certamente tem vários elementos políticos que a gente muito fala aqui no Brasil Paralelo que ferem a educação brasileira. Mas a crise da educação ela é institucional e global, porque só no último ano 900 mil pessoas foram formadas aqui no Brasil, enquanto o país perdeu 1.900.000 postos de trabalho. Nós perdemos mais trabalho do que são formadas pessoas. E isso não é só Brasil, isso é a nível mundo. A maior parte dos países passa por uma crise de identidade no ensino, como educar as pessoas. Alemanha, Suécia, Dinamarca, países de ponta, já estão valorizando mais o ensino técnico do que o ensino superior. E a pergunta que vem logo em seguida é o porquê? O que está acontecendo para isso acontecer? Simplesmente, nós hoje não estamos usando a tecnologia para evoluir nosso sistema educacional. A tecnologia já veio como sistema de ensino muitas vezes. Veio na prensa de Gutenberg, veio nas instituições de ensino fundadas pelos jesuítas, veio várias vezes o Ratio Studiorum, lá atrás, os peripatéticos gregos. Então, ao longo da história, vários momentos encontram recursos tecnológicos, seja de transmissão de conhecimento, seja de reprodução, seja do que for, para entregar mais conhecimento. E na última era, a gente está vivendo a era informacional, onde a internet descentralizou, tornou todos os produtores autônomos de conteúdo e permitiu que nós colocássemos o conteúdo que está disponível na humanidade na rede, online. E a gente ainda não aprendeu a lidar muito bem com isso. O fato é que as escolas e as universidades têm tido dificuldade de acompanhar a velocidade que as mudanças acontecem no mundo. Hoje, os principais CEOs, os grandes líderes das 10 maiores empresas da nova economia, que se chama, que é Apple, Facebook, Uber, Airbnb, Spotify, essas grandes empresas aí que têm consumido a nossa vida de forma digital, nenhum deles é formado em administração de empresas, o que demonstra uma incoerência entre as empresas que estão fornecendo qualificação, não só para o mercado de trabalho, mas numa vida intelectual como um todo, e aqueles que estão aprendendo isso e estão procurando essa qualificação no mercado. O que a gente está sofrendo e o que a gente está vendo hoje, tá? Qual é talvez o problema estrutural desse negócio? Pensa na escola da sua rua, na escola que você estudou, na escola da sua cidade. Por melhor que ela seja, o que acontece é, você está preso num raio de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Você sai de casa para estudar na escola da sua cidade e a escola da sua cidade contrata um professor também da sua cidade. No geral, tirando as grandes instituições de ensino, você está limitado à viabilidade econômica que aquelas escolas têm de contratar professores que moram perto de você. E não é só um professor, ela precisa contratar professor para todas as disciplinas, para todos os anos letivos, todos os cursos, se for uma instituição de ensino superior que ministra. E aí ela tem que fazer casar a conta dos salários que recebe e do que recebe do governo para pagar esses salários, ou até mesmo se for uma instituição privada, ela tem que fazer casar a conta da mensalidade que ela cobra, chegando às vezes a R$5.000, com a conta que ela paga para os professores. E quem é o professor? É um profissional que tem que ir lá todos os dias, ou em algumas instituições quase isso, para dar a mesma aula várias vezes para pessoas muitas vezes, na maior parte das vezes, desinteressadas, né? Aqueles seus colegas que não estão prestando atenção na aula, e ele tem que repetir a matéria várias vezes, corrigir provas e estar preso num sistema de burocracia que façam que os trabalhos externos dele, as pesquisas, o desenvolvimento da sua carreira, seja muito abafado e pouco divulgado, pouco reconhecido, pouco valorizado. Então, nós temos de um lado alunos que não estão tendo aquilo que queriam, que era ou o preparo intelectual ou o preparo para o mercado de trabalho, porque se deparam com instituições que não o preparam qualificadamente para isso, na maior parte dos casos, na esmagadora maior parte dos casos, não os preparam para isso, e nós encontramos professores que são sufocados pela viabilidade econômica da instituição, de contratar pessoas dentro do seu orçamento, e não só isso, pessoas que topem passar por essa burocracia. Uma pessoa, por exemplo, num curso de administração, em vez de ser uma pessoa com muita excelência, que poderia ser um empresário remunerado a 6, 7 dígitos no mercado ou na sua própria empresa, qual é o incentivo que ele tem para participar de uma instituição de ensino e dar aula todos os dias por um salário de 3, 4 dígitos?
de 2, 3 dígitos menor do que ele receberia no mercado. Um cientista, a mesma coisa, um intelectual, a mesma coisa, que vende 500 mil livros. Então, cada vez mais tem se encontrado esse conflito entre aquelas pessoas que se interessam em educar e aquelas pessoas que se interessam em aprender nesse sistema formal de ensino. E é por isso que tem cada vez entrado numa crise existencial aqueles que estudam e aqueles que ensinam. Porque depender da vocação de poucos professores que são vocacionados para fazer isso em todas as cidades, em todas as instituições de ensino de todas as cidades, é contar com uma sorte que não existe no mundo. Pensa que você teria que ter professores capazes e vocacionados, não só de saber o conteúdo, mas como transmiti-lo. Só em Porto Alegre, que é a cidade que eu teria que ter um professor desses para todas as disciplinas, na URGS, na Uniriter, na PUC, na Unicinos, na ESPM, na FADERGS, isso só na UERGS, só em nível superior. Em escolas municipais, escolas de ensino fundamental e ensino médio, multiplicaria-se muito esses números, né? Então fica totalmente impossível de fechar a conta do planejamento, porque não existem tantos professores vocacionados assim e porque também não existiria dinheiro para pagar professores com excelência nesses critérios. Posto esse problema de estrutura, o que a gente tem na contramão que está vindo cada vez mais descentralizado e as pessoas têm percebido isso? Se você estuda administração de empresas, você pode consultar na internet gratuitamente, na maior parte das vezes, os maiores conselheiros, os maiores empresários, os maiores consultores e até os maiores teóricos da administração de graça. Se você estuda ciência política, você pode contatar hoje na internet, ter aula, acesso ao material de Francis Fukuyama, de Olavo de Carvalho, de Stephen Kennedy, de toda essa galera que nós estamos sempre reunindo para trazer esse conteúdo do pessoal que está na alta ponta, diferente do seu posicionamento, está no high-end do desenvolvimento, conseguindo essas informações, na maior parte das vezes, gratuita. E quando não gratuita, com um orçamento muito baixo, muito barato. Fazer o COF lá do professor Olavo custa R$60. O curso do Jordan Peterson no site dele, vai ter uma palestra hoje, de noite, sobre um debate que ele vai ter com o Zizek. São dois dos maiores intelectuais, o Zizek do marxismo e o Jordan Peterson do conservadorismo e pró-capitalista. Eles vão entrar em debate, por $15 você pode comprar isso e acessar. Então olha como está disseminado o conhecimento. Ao mesmo tempo, nós temos a dificuldade da credibilidade. Ele está muito descentralizado, muito disseminado, mas ele carece de credibilidade porque ele, primeiro, não certifica ninguém, que ainda é um certo tabu da educação. As pessoas e o mercado querem essa certificação para fazer valer a certeza de que passou por um processo de ensino. E tem muita coisa que é mentira, que é pouco embasada, que é pouco estruturada, tal qual também tem nas instituições, mas o fato é que nas escolas e nas universidades, por ter vários processos cuidando disso, a gente acaba confiando mais, embora também possa ser um erro de juízo, porque os mesmos processos que estão lá para cuidar podem ser os processos que acabam prejudicando a qualidade de ensino. E é nesse montante que nasce o Brasil Paralelo, é na soma desses fatos que nasce o Brasil Paralelo, porque a gente vê esse monte de intelectual de forma descentralizada, esse monte de autoridade em tudo que é assunto na internet, acessível, inclusive não precisa ser off academia, eu posso ir buscar pessoas que estão na academia, que estão na imprensa, que estão no mercado de trabalho, entrevistá-las, como é o caso do Luiz Felipe de Orleans Bragança, que tem mestrado em ciência política de Stanford, como é o caso do próprio Luiz Felipe Pondé, que leciona e é doutorado, se não me engano até pós-doutorado, e assim a gente vai buscando pessoas também na academia, também na imprensa, para darem esse amparo e gravar essa aula. Porque olha como muda a dinâmica quando a gente vai gravar uma pessoa. Aquele mesmo professor que não tinha sistema de incentivo nenhum para repetir a mesma aula para um monte de aluno, a maior parte desinteressado e está fixo ao emprego, a partir de agora ele tem que topar sentar uma única vez e te dar essa aula uma única vez, que vai ser reproduzida para milhares de pessoas. Então o jogo vira. O aluno vai atrás do mestre e não o mestre fica disponível sempre para o aluno. Isso já é uma mudança importante. Segundo, nós não aprisionamos os horários de quem assiste. A pessoa pode assistir de manhã, de tarde, de noite, no final de semana, quando quiser, aonde quiser, no dispositivo que quiser, pausando quando quiser. Então a pessoa acaba se filtrando e podendo se autoeducar na medida das suas capacidades, na medida da sua disponibilidade, conseguindo um melhor acesso ao sistema educacional. Terceiro, a gente consegue imprimir uma qualidade no que é dito.
por meio de som de qualidade, de imagem, de estética, de equipamento, câmera, cenário. Tudo isso enriquece a experiência de aprendizado e diminui o impacto da infraestrutura das escolas, na maior parte das vezes, serem muito comprometidas. Só isso já é uma conquista tecnológica imensa. Mas não é só isso que a gente almeja fazer. Nós pretendemos usar a marca do Brasil Paralelo, e é isso que nós trabalhamos, como um selo de qualidade naquela curadoria que é feita. Porque quando nós vamos investigar um assunto, como a série Brasil, a Última Cruzada, nós recolhemos toda a bibliografia desse tema disponível, nós consultamos com consultores, conselheiros e pessoas respaldadas no assunto História do Brasil, investigamos o tema, botamos uma equipe de pesquisa interna aqui dentro da Brasil Paralelo, elas investigam esse tema, começam a trazer dúvidas, questões, resumos, nós levamos esses temas para mais de 50, 60 professores e eles apedrejam, validam, apresentam teses opostas para que a gente chegue num ambiente de interseção e de conhecimento mútuo a respeito disso, daquilo que é possível afirmar. E isso permite que a gente tenha um conhecimento muito mais rico, de que, claro, que embora tenha algumas perdas nos detalhes, ele mantém no todo a capacidade de muitos livros, muitos professores tendo contato com o nosso aluno. E a gente consegue, depois disso tudo, imprimir uma qualidade que a gente chama aqui estética cinematográfica, né? De storytelling, contar bem essa história, não deixar seca como está na maior parte dos livros, design, deixar tudo isso esteticamente agradável, e didática, fazer o máximo de esforço possível para que seja simples aprender com os nossos documentários. É um conceito aí que alguns americanos no Vale do Silício têm usado chamando de edutainment, que é a fusão da educação com entretenimento. É isso que a gente busca fazer aqui como grandes fãs do mercado de educação e grandes fãs do mercado cinematográfico, entendendo que os dois têm um papel muito importante na nossa vida. E a melhor parte de todas, a gente consegue botar a maior parte desse conhecimento, grande parte desse conhecimento, a tese principal, gratuita no YouTube, porque isso serve de propaganda para que as pessoas conheçam a instituição de ensino Brasil Paralelo, a plataforma Brasil Paralelo, onde estão todas essas aulas, e além de todas as aulas que a gente usa para construir os documentários, também acontece toda semana o núcleo de formação, que é onde nós mesmos estamos buscando essa qualificação, semanalmente estudando com professores muito qualificados nos temas que extrapolam só a ciência política, né? Filosofia, literatura, arte, psicologia, economia, tudo isso é presente dentro do núcleo de formação para fazer essa formação interseccionada. Então são esses os passos que a gente está dando com o Brasil Paralelo. Quebrar a barreira de você acessar só o professor da sua cidade ou da sua escola e acessar professores nacionais e internacionais amplamente respaldados naquilo que você queria aprender, levar isso numa linguagem divertida, de entretenimento, fácil de aprender, com emoção para você se apegar aos fatos que está lidando, fazer uma apresentação por meio do documentário e convidar você a um custo muito baixo, mais barato que um livro por mês, um livro qualquer que você compra aí em livraria de aeroporto por mês, a estudar conosco no núcleo de formação, tendo acesso a todo o acervo que nós temos lá. É a maior biblioteca de sistemas digital do país, sobre vídeos e palestrantes sobre esse tema, nos acompanhar no núcleo, podendo fazer perguntas aos professores e mais, financiar tudo isso, porque é o ciclo positivo. Com esse dinheiro que você vira membro, você financia novas produções, novas aulas, novo núcleo de formação. Hoje são milhares e milhares de alunos conosco que não só estão aprendendo, mas financiando o Brasil Paralelo para que mais de 20 milhões de pessoas já tenham assistido os nossos documentários. É uma mudança que a gente pode fazer na educação do país, eu e você e essas iniciativas descentralizadas, e nós contamos contigo para conhecer os documentários, o núcleo de formação, a plataforma de membros, com o nosso comprometimento de que esse é só o começo e muitas coisas ainda vão vir disso. Muitas aprimorações nós vamos fazer na aula, na plataforma, nós vamos criar novos métodos, produzir novos documentários e nos engajarmos na busca de casar o conhecimento das grandes ideias da humanidade, que sempre estiveram aí, com pessoas muito vocacionadas para aprendê-la, e os interesses nossos de transformar isso numa coisa palatável e levar o máximo de pessoas possível, dando o poder do conhecimento para todos os brasileiros. Essa é a nossa missão enquanto Brasil Paralelo e é para isso que nós toda hora estamos enchendo o saco de você aqui, seja com documentários, vídeos, etc. Entra na plataforma de membros do Brasil Paralelo, conhece nossas propostas do site e se está vendo isso aqui pela primeira vez, antes de sair pagando por alguma coisa, vai nos documentários para ter certeza de como a gente gosta de fazer, do que a gente está falando e aí passe a fazer parte do Brasil Paralelo se gostar.
aqui embaixo nos comentários, se você já é membro, deixa o teu comentário. Se não é, deixa aqui o porquê que você ainda não virou membro para a gente saber. E até mais. Abraço, valeu!